está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2020. Marcela Bastos, bom dia, Marcela. Bom dia, J.R., bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes que nos ouvem e que assistem a gente com imagens. Tchauzinho para você que está no Facebook, que já sabe que agora o Debate 93 é com imagens até o final. Close na Marcela Bastos, fecha a câmera na Marcela Bastos. Vamos conhecer aqui, quem não conhece ainda vai conhecer, identificar aqui na nossa tela a Marcela Bastos, que produz e dirige aqui o nosso Debate 93, e ela está aqui com a gente, vai apresentar os nossos debatedores. Eu tenho impressão, Marcela, que depois que a nossa câmera entrou no ar com a qualidade que está, os debatedores, alguns debatedores estão se preparando visualmente para o programa. Eu estou dizendo que são alguns, porque eu não posso dizer que são todos. Vocês viram, né? Eu tô quietinho. Tá certo? Então, já estão ligados, porque às vezes são todos, às vezes são alguns. Ultimamente, alguns. Porque nem todos conseguem melhorar, porque já estão ótimos. Esperar a zoeira, veio um carinho. Enrolou. Olha aí. Qual era o nome daquele personagem? Rolando Lero? Tem nada a ver, não. Esse é outro. Vamos lá, gente, com tchauzinho pra câmera. Pastor Jean Max, o bispo Jaime Coelho, o apóstolo Cássio Mariano. Eu vou sair aqui da frente dela, mas ela é tão conhecida, tão amada, a nossa menina da mesa, Leinha Mendonça. Sempre excelente, a Leinha Mendonça. Aniversariante de hoje, tem aniversariante de hoje? 968038319, como é sexta-feira, hoje, sexta e amanhã, sábado, manda aniversário pastor, pastora, o esposo da pastora, a esposa do pastor e da sua igreja. Ao final a gente vai orar. Muito bem, ouvinte. Eu quero agradecer a sua companhia aqui também pela transmissão ao vivo. A gente está fazendo rádio e TV ao mesmo tempo, que é muito bom. É o rádio que evolui, que desenvolve. O rádio nunca envelhece. O rádio é impressionante como é renovado sempre, sabe? O rádio é uma bênção de Deus. Então aproveita aí, você que está acompanhando, tá no Face, tem Facebook, procura a gente lá, Rádio 93 FM. Você vai participar do nosso Debate 93, vai conhecer o povo, hein? Vai conhecer o povão com misericórdia e graça, hein, ouvinte? E vamos estar interagindo aqui, quero ouvir sua opinião, sua participação também no nosso WhatsApp, é 96803-8319, 96803-8319, aqui na 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Sei que a conversão faz de alguém uma nova criatura, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas existem muitos cultos de libertação, campanhas de quebra de maldição, que parecem ser complementares à conversão. É a opinião do ouvinte. Ela está perguntando, é isso mesmo? Todo mundo precisa ser submetido a esses processos? Mesmo depois de confessar Jesus como Salvador, o novo convertido precisa frequentar reuniões de libertação? Como ficar livre da ação do inimigo em nossas vidas? Quero saber a sua opinião e sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Muito bom dia, pastor Jean Max. Queremos ouvi-lo aqui na 93 FM. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos debatedores. Bom dia o povo de Deus que nos acompanha pela rádio, pelas redes sociais. É sempre uma alegria estar aqui. Sou muito grato a Deus por esse privilégio. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo diz, e é o texto que a nossa ouvinte usa, né? Que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu tenho percebido que ao longo dos anos a igreja tem utilizado essa passagem bíblica de forma muito equivocada, acreditando que o fato da pessoa ter entregue a sua vida a Jesus, a sua vida já está completamente aperfeiçoada. Isso não é uma realidade, né? Na verdade, o apóstolo Paulo está exigindo
que a pessoa agora produza frutos de uma nova vida. Não está dizendo que ela, né, sumiu, desintegrou antes de levantar as mãos para Jesus e agora apareceu uma pessoa nova. Ainda é a mesma pessoa, ainda tem o mesmo cabelo, a mesma cor de olho, ainda tem as mesmas dificuldades, e ela agora vai começar a passar um processo de transformação, e ela precisa se esforçar nesse processo. É exatamente a exigência que Paulo faz. Ele diz, quem está em Cristo, nova criatura é. No sentido de dizer assim, não aceite viver como vivia antes. Você agora tem uma nova postura a apresentar. Essa nova criatura, e aí eu já passo essa pergunta para a nossa querida menina da mesa de hoje, a pastora Léa Mendonça, a nossa Leinha, essa nova criatura é uma disposição emocional, é uma disposição de atitude, é uma disposição espiritual, essas coisas se misturam. Como é que o nosso ouvinte pode identificar que ele passou? Não pelas águas, não pelo culto, não pela mão erguida, não pelo rol de membros, mas por um novo nascimento. Bom dia, primeiramente para você, que eu já estava com saudade. Bem-vinda de volta. Também os meus pastores queridos aqui à mesa comigo. Um prazer imenso fazer parte desse debate. É muito bom falar sobre esse assunto, porque o ouvinte, inclusive, ele diz que confessar Jesus como Salvador, ele cita essa frase, né? E aceitar a Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas é o primeiro passo de um processo chamado conversão. E esse processo, ele é desenvolvido pelo relacionamento com o Espírito Santo, né? Eu acho maravilhoso a pessoa que, quando aceita Jesus, ele se interessa em estar nos trabalhos da igreja, num discipulado, numa escola dominical, porque às vezes faz-se trabalhos à parte de quebra de maldição, de anulação de pactos feitos no passado, mas é um momento, né? É um momento em que essa pessoa se submete e depois ela parece que fica cativa daqueles trabalhos dos pastores na vida deles. E eu acho lindo, né? Eu sou cristã desde berço, aceitei a Jesus, ainda tinha 3 aninhos de idade, e fui crescendo com Deus. Porque quem coloca a gente em Cristo e Cristo em nós é o Espírito Santo. Essa é uma obra que é dele, né? E quando eu vejo pessoas usando, tomando esse lugar e outras se tornando dependente de seus líderes, de seus mentores, para poder viver essa vida com Deus, eu me preocupo um pouquinho, porque tem pessoas que se tornam tão dependentes de seus líderes, mas não são dependentes de Cristo, não são dependentes do Espírito Santo. Então eu acredito que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, fazendo o quê? Nos lapidando, nos convertendo, né? Nos trazendo para mais perto de Cristo. Muito bem. Quero ouvir a opinião também do bispo Jaime Coelho aqui na 93 FM, bispo. Bom dia, JR, bom dia, debatedores. A mesa hoje está bonita, né? Não estivesse nos outros dias. Eu entendi o seu recado. Bonito. Eu entendi. Ô, Marcela, pega a listinha da última vez que o bispo veio, só para a gente poder mencionar os nomes aqui no final. Opa, peraí. Bom dia aos ouvintes também. Bom, um assunto um tanto quanto polêmico, dentro do que o pastor Jean falou aqui no início, realmente existe um processo. Eu acho que as pessoas hoje em dia estão confundindo muito libertação com santificação. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer que todo edifício bem ajustado cresce para se tornar templo de Deus no Espírito, e a gente precisa entender isso, de que a gente aceita Jesus e vai entrar num processo de aperfeiçoamento, onde a gente vai ser transformado para chegar à estatura de varão perfeito, até como a Bíblia relata, né? Não a perfeição, mas prosseguindo para se tornar alguém mais parecido com Jesus, a cada dia negando a si mesmo, né? E, inclusive, dentro da pergunta que você fez para a Leia antes, como é que a gente vê a diferença entre quem vai no culto, quem levanta a mão apenas, quem só passou pelas águas do batismo e não viveu uma transformação de vida, né? O apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer que nem todo mundo que está em Israel é israelita.
Então, nem todo mundo que está na igreja já passou por esse processo de transformação. E isso tem sido aproveitado por alguns que, infelizmente, acabam gerando certos dogmas que não são nem bíblicos, né? Certas doutrinas que não são nem bíblicas e que afastam as pessoas da verdade. Porque quando a gente conhece a verdade nos liberta. A libertação está em Cristo, e Cristo é a libertação para todo aquele que crê. Agora, existe realmente a necessidade de que a gente venha trabalhar esse indivíduo para que ele a cada dia mais abandone algumas coisas. Tem questões interiores que são confundidas com espirituais e são mais emocionais do que espirituais. E nesse métier, muitas pessoas acabam se tornando prisioneiras e, infelizmente, fugindo dessa verdade que a Bíblia nos relata. Muito bem, apóstolo Cássio Mariano, seja também bem-vindo ao debate 93 de hoje, apóstolo. Muito obrigado a todos os ouvintes, Pai do Senhor para todos, amém. Debatedores, JR, Marcela, muito obrigado. Dentro desse contexto que estamos falando aqui na mesa, sabemos que é complexo, ainda mais a questão da libertação. E aí a conversão, o que significa a conversão? Mudança de rumo, sentido e direção. Quando a pessoa é transformada, já inicia-se um processo. Porém, nesse processo de transformação, talvez a pessoa ainda não alcançou em alguma área da vida, de fato, a libertação. E aí é possível que essa pessoa necessite de um trabalho auxiliar. Então, talvez não esse, como está falando aqui, uma quebra de maldição, mas o acompanhamento, porque a palavra discipulado, ela significa estar de perto, acompanhar de perto, estar do lado. E aí você vai ver o que Jesus fez com os discípulos. Jesus fez um discipulado de 3 anos. 3 anos com os discípulos. E você vai ver que o nome Simão significa aquele que oscila. E o nome Pedro é aquele que está firme. Então, há uma condição no ser humano que depois que se converte, depois que de fato aceita Jesus, ele pode oscilar. E nessa oscilação é necessário que esse acompanhamento para que essa pessoa de fato e de verdade seja liberta de alguma coisa. Pode ser emocional, pode ser na área espiritual. E você vê o próprio Jesus repreendendo Pedro no seu processo de discipulado. Então está aí. Então no processo de discipulado, a pessoa pode oscilar. E nessa hora entra o acompanhamento para poder fazer a libertação, para fazer a orientação, fazer a instrução e a pessoa alcançar a libertação. Quando a gente lê João 8,32, que é conhecido da maioria dos nossos ouvintes, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, com base nesse texto, e aí podemos estabelecer outros textos para nos ajudar, mas com base nesse texto, como a gente entende a questão da libertação? O que é libertação segundo Jesus, especialmente usando a referência de João 8,32? Sem o conhecimento da verdade, a pessoa fica inabilitada a ser liberta, né? Porque todo o processo de escravidão espiritual que foi imposto ao ser humano nasceu com a mentira, quando o diabo enganou Eva. Então, a mentira nos escraviza, seja ela de qualquer ordem, né? Seja ela uma mentira politicamente correta, seja ela uma deformação teológica, doutrinária. Não importa, a mentira toda ela tem origem no diabo. E ela escraviza. E o conhecimento da verdade, ele vem exatamente na contramão, quebrando essa dominação do diabo sobre as pessoas, e elas então podem declarar a sua libertação. A palavra que o apóstolo Cássio trouxe, ela foi muito importante porque a nossa ouvinte, ela comenta sobre processo, ela questiona sobre o processo. E ele usa um nome maravilhoso, que eu amo demais essa palavra. Ele fala sobre discipulado. Esse discipulado nada mais é do que aproveitar a proximidade do seu discípulo para transmitir a ele tudo o que você sabe. Então, quem discipula, ensina. São verbos que caminham juntos, né? São sinônimos, inclusive. O discipulado fala de ensino. Então, esse ensino daquilo que eu conheço sobre Deus. Quando o Senhor estava para se despedir dos seus discípulos e eles já estavam percebendo essa atmosfera de despedida, Filipe, incomodado, achando que não estava pronto, disse a ele: Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta-nos. E o Senhor Jesus conclui dizendo assim: mas eu estou convosco há tanto tempo e ainda não tendes, né, me visto, Filipe. Quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então Jesus estava revelando, durante esses 3 anos de discipulado, tudo o que ele sabia sobre o Pai.
isso eu não faço nada de mim mesmo. Tudo que eu digo porque ele me mandou, eu estou aqui porque ele me enviou. Então ele vai, nesse processo de ensino, revelando o Pai para as pessoas e quebrando as cadeias que o diabo tinha sobre elas. Então eu não tenho, na minha cabeça, pelo que entendo da Bíblia, nenhum outro conselho para dar a ninguém, senão buscar o conhecimento. Então, deixa eu acrescentar para poder ouvi-los esse texto ao texto da casa que é limpa, mas não é cheia. A casa que fica varridinha, mas não tem nada. Então, aí, agora, mais um texto para reflexão de vocês. Esse, na verdade, é o discipulado, conhecer a verdade. Vamos juntar os dois. Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Uma casa, depois que está varrida, limpa, que o demônio saiu, ele vai pensar assim, vou voltar e vou levar 7 piores do que ele. Se a gente for pegar esse gancho do discipulado, que é algo que realmente tem que ser feito e com muita seriedade, a gente vai entender que inserir essa verdade no indivíduo, ou ensinar, ou dar a ele a possibilidade dessa verdade é muito importante. E a verdade está na palavra. Jesus falou isso na sua oração quando ele orou pelos discípulos. Quando ele diz, não te peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Eles não são do mundo, né? Eles não são do mundo, né? Aí diz, santifica hoje na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, ensinar a palavra de Deus, dar a essa pessoa suporte, base suficiente para ela poder desenvolver uma vida em Cristo, ao ponto de que ela não será mais prisioneira do pecado, de que ela não será mais prisioneira dessa escravidão chamada pecado, vai dar a ela a possibilidade de se manter liberta, de viver em libertação. Glória a Deus. Quem mais? E a motivação que a pessoa chega até Cristo. Porque dependendo da motivação, a pessoa vai buscar essa conversão, essa libertação, ou simplesmente buscar a bênção que ela foi ali. Muita gente levanta a mão, mas não entrega o coração, né? E quando a gente vê o processo que Cristo desenvolveu na vida dos discípulos, a gente fica maravilhado. Foram 3 anos e meio andando com Cristo e depois vamos mirar em Pedro, vamos mirar em Tiago. São pessoas que ficaram firmados na fé, né? Não descambaram mais para um lado nem para o outro, mas ficaram firmados na fé. Por quê? Relacionamento. Às vezes a gente quer mudança de vida, porque conversão é mudança de rumo, mudança de comportamento, mudança de pensamento, de atitude, mas a gente não tem relacionamento com o Espírito Santo. Pastor não faz essa obra. O pastor auxilia, ajuda, ensina a palavra, mas se a pessoa não quiser a mudança, ela vai ser um membro do rol de membros da igreja, né? Então, nós falando aqui de conversão, é necessário relacionamento com o Espírito Santo. Na época dos apóstolos, aquela época deles era infestada de ocultismo, de feitiçaria, de idolatria. E as pessoas, quando se convertiam, elas tinham as atitudes que me espantam. Por exemplo, o pessoal de Éfeso, por exemplo, que vivia envolvido com a deusa Diana, aquele povo pegou todos os livros de magia negra e queimaram publicamente. Quem faz isso? É o Espírito Santo, né? O procônsul Sérgio Paulo, que vivia misturado com feitiçaria, bruxaria, o povo de Samaria, que era envolvido com feitiçaria. Filipe chega ali, prega a palavra, eles aceitam e são batizados com o Espírito Santo. E hoje a gente vê poucas pessoas, né, se interessando até pelo batismo com o Espírito Santo. Já teve gente até que disse para mim assim, para que eu quero ser batizado para falar uma língua que eu não conheço? Quer dizer, é a falta do conhecimento que está levando muita gente a se perder. Dentro da pergunta aqui da nossa ouvinte, ela também fala da questão de maldição. Queria ler um texto, Gálatas, capítulo de número 3, versículo 13. Diz assim, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Por isso está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, esse texto aqui está dizendo que Jesus ele já se faz maldição por nós. Então, essa quebra de maldição é quando há um posicionamento da pessoa e ela acredita de fato, de verdade, que seja aquilo que o pai passou, que a mãe passou, ela não vai passar mais desde o momento que ela acredita e se posiciona que Jesus Cristo já levou aquela maldição. Então, você vê muitas palavras faladas assim, fulano, você vai passar o que a sua mãe passou, porque isso é uma maldição hereditária. Não, no ato, aí nesse caso aqui, né, de forma mais exclusiva, eu acredito, quando a pessoa levanta as mãos,
aceita Jesus, rompe-se de vez com essa atuação diabólica e demoníaca. Aí vem agora o tratar do Aí espírito. começa eu queria a perguntar queria para os irmãos, contribuir só com para uma coisa. poder a gente inserir sempre a verdade bíblica que vai nos ajudar na caminhada. O indivíduo foi à igreja, hipoteticamente, certo? Ele estava possesso. Ele foi liberto. Certo? Ele foi liberto no poder do nome de Jesus. Sim. Houve a expulsão de demônios e agora ele é livre. Ele é livre. Está soltinho. Não está soltinho no mundo. Tá soltinho na graça. Perfeito? O que faz agora? Amanhã ele volta para passar por mais um momento de libertação. Semana que vem ele volta. Ele tem que voltar 21 vezes? Ele tem que voltar 7 vezes? Qual é ainda que tenha, tá? Ainda que tenha, porque cada caso é um caso, etc, etc. Eu pergunto para você assim, o que faz depois que uma pessoa recebe isso? É esse momento que a gente chama de um ato de libertação, o ato, e esse processo. E também existem certas coisas que não são possessas, ou não são fruto de possessões. São outras questões, até mais complicadas, que estão arraigadas ali. Então, tem casos que é muito complexo de libertação. Eu vou abrir aqui para os meus amigos debatedores. Tem pessoas que, de fato, manifestam uma vez e não manifestam nunca mais. Mas tem pessoas que você pode acompanhar um ano inteiro e ela tem esse tipo de problemas. E aí você vai ter que ter um acompanhamento com a pessoa para você descobrir aonde é a fonte da causa que está levando a pessoa àquilo. Se é depressão, se foram pactos que foram feitos, o que ela está envolvida, o local que ela dorme. Então, esse aí também é um processo. Claro. Não tem jeito. Por isso que eu falei que cada caso é um caso. Isso não é uma regra que você vai dizer assim, não é assim e acabou. A gente precisa entender que existem circunstâncias que fogem ao conhecimento humano. Né? Não é que é fruto de experiência, é porque foge ao conhecimento humano. A gente não sabe tudo. Né? Mas eu queria buscar aqui o João 8:32, eu conheci o outro, qual o texto? E o 36. 36 E o também. 36. Então vai lá. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente. Esse versículo me acompanha desde a minha adolescência. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. São versículos taxativos. Se, pois, a condição, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu acredito que existem pessoas que a libertação chega, como o caso do gadareno, que foi liberto e quis acompanhar Jesus, e Jesus disse o quê? Vai para casa, vai cuidar da sua família. Esse homem, com certeza, nunca mais ficou possesso. Agora, tem pessoas que ela é liberta e depois volta. Ele falou para a mulher lá, a prostituta, João né? 8. Muda de atitude. Não peques mais. Não peques mais. Eu queria aproveitar Muda de esses atitude. dois Mas tem textos. gente que é liberto, mas volta. Vai liberto. Então ele não quer libertação. Eu queria aproveitar esses dois textos para comentar essas duas situações. João 8:32 e a questão da casa vazia, né? Alguém já disse, e eu achei que isso foi com muita propriedade, que a salvação ela acontece em 3 tempos: passado, presente e futuro. Eu fui salvo. Eu estou sendo salvo e eu serei salvo na redenção final. Esse fui salvo é como alguém que estava dentro de um ônibus, a caminho de um desfiladeiro, e de repente ele se deparou com essa realidade, foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, ele puxa a corda e diz, opa, não caminho mais nesse ônibus. Ele desce, mas ele começa um processo voltando para o topo. E esse processo é encher a casa com a palavra de Deus. O que acontece? A pessoa, quando ela está possessa, ela está sem o domínio da sua razão. É um grau extremo, né, de vínculo com Satanás. Um sequestro da sua razão. E aí vem, eu não chamo essa questão de libertação. A pessoa não está liberta aí, né? Ela teve o domínio da sua razão devolvido. O diabo foi expulso. O fato do diabo ter sido expulso não significa que a pessoa está liberta. Porque a libertação não é com a saída do diabo. A libertação é com a entrada do conhecimento. Conhecereis a verdade. Concordo. Então a pessoa foi lá, o diabo foi arrancado, ela tem sua lógica, seu raciocínio, sua razão devolvida. E agora, o que eu faço com a minha razão? Vou de novo invocar os demônios? Não vou ler a palavra? Não vou orar? Não vou desenvolver? Volta às práticas. Então, aí cai de novo endemoniada. Entendeu? E cada episódio desse, a situação dela só vai piorando. Porque Jesus falou assim, quando o valente é expulso de uma casa,
essa casa tem que ser preenchida com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Porque se ele perceber que a casa está vazia, ele vai dizer assim, opa, me arrancaram porque eu estava sozinho. Vou chamar mais 7. A próxima briga vai ser diferente. Eu penso assim, o ato da expulsão de demônios, como o Jota falou aqui, é dos pontos da libertação. E a gente poderíamos chamar, por exemplo, o discipulado de pós-libertação. Depois da libertação, o que faz? Respondendo diretamente a pergunta dele, inicia-se logo o processo de discipulado. Marca-se com essa pessoa reuniões de estudo, reuniões de oração, dias para jejum, né? Porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração, e isso é um ensinamento taxativo de Cristo para nós. Inicia-se, claro e rápido, o processo de discipulado. Porque não adianta expulsar demônios e não trabalhar com essa pessoa. Isso é uma irresponsabilidade. Só piora. Eu vou dizer uma coisa aqui polêmica, mas é verdade. Mesmo. Uma pessoa que não inicia um processo de discipulado com alguém que expulsou o demônio, piorou a vida dela. Isso aí. Então não expulse o demônio. Se você não vai assumir a responsabilidade de ajudar essa pessoa de verdade a trabalhar com ela, né? Não faça isso, você vai piorar a vida dessa pessoa, vai destruir de vez a vida dessa pessoa. Aí a casa fica limpa, vazia e vem mais. Inclusive, a gente estava falando ali na antessala, porque a gente até vê que tem coisas que não são demônios, como? Porque se um demônio sai e a pessoa volta a estar endemoniada, o estado tem que ser pior. Se não foi pior, não era demônio. Ou então a Bíblia está errada. Psicológicos. Podia ser o tal do nulo. Agora, deixa eu colocar aqui uma né? questão. Eu tive uma experiência com a pessoa que eu acompanhei. Ela se abriu e falou assim comigo: estou na igreja, estou firme, não tenho prática de pecado, mas eu tenho um desejo e ele não passa, eu não sou liberto. Se abriu e falou assim: não sou liberto, mas eu não faço essa prática. E luto todos os dias. Aí você, eu abafo. A palavra que a pessoa usou foi: eu abafo esse desejo. Eu quero que você me ajude a ser liberto. E passou-se muito tempo, vários processos. E dessas ferramentas de trabalho, não sei se foi um encontro, ou um trabalho que foi feito com essa pessoa, ela teve a oportunidade de identificar o que era, de fato, que aprisionava ela. E numa liberação de um perdão, de um sentimento que estava, ela alcançou a sua libertação. Então, porque existem ferramentas e as coisas, nós estamos no século XXI, cultos, palestras, retiros e tantas outras coisas que podem auxiliar pessoas nesse caminho da libertação. E a pessoa, apóstolo, ela pode caminhar para o resto da vida tendo que abafar isso. Tem. Acontece. Paulo disse, eu esmurro o meu corpo. Então, eu também abafo alguns desejos. Renúncia. Estou há 30 anos na igreja, mas continuo abafando muitos desejos. Eu estou lutando o tempo inteiro. Né? É a inclinação da carne. Não julgo ter alcançado a né? perfeição. Todo mundo tem inclinação da carne. Todo mundo. Ninguém. A gente não pode iludir as pessoas dizendo assim, olha, se você está sentindo alguma coisa aí inclinado para o mal, é porque tem algum problema em você. Não, é porque você é gente. Eu acho que hoje chegamos num nível de igreja que a gente tem muita coisa para ajudar. Muita coisa, ferramenta para ajudar. Já não tem mais alguns preconceitos a respeito de tratamentos psicológicos e etc e tal, que no passado tudo era demônio, né? E tem coisa que não é demônio, e a gente pode ajudar pessoas, por exemplo, a se livrarem de coisas que elas não entendem a respeito de si. Sim. A chegarem a um entendimento, a ampliação da sua consciência, uma transformação da sua consciência, ao ponto de conseguirem se livrar de algumas coisas que não dá para colocar na conta do espírito. Agora eu queria que vocês pensassem, isso que vocês estão me dizendo aqui, como se a gente estivesse no alto olhando para baixo, e pensasse assim, ali eu posso receber um abraço, ali eu recebo um encorajamento, ali eu recebo uma instrução, ali eu recebo não sei o que lá. E aí quando você vê isso de cima não tem placa. De cima só tem telhado. Visto de cima, vista aérea. Sim. Você tem telhado, são prédios que estão ali. Aí quando você chega mais perto tem uma placa. Aí é diferente. Aqui é diferente, ali é diferente, ali é diferente. Então é possível que algumas comunidades tenham um foco, até por conta do líder. Ou por conta da sua denominação. Mas veja que o plano do alto era que houvesse uma complementação, que a gente trabalhasse junto determinados temas, certo? E que a gente aprendesse uns com os outros. Onde, de repente, olha, a oração, o nosso forte é que a oração, palavra, ruim, entendeu? É um tal de catatexto, e joga um negócio ali, pega um negócio pela internet, e agora pela internet, então tá um perigo, entendeu? Aqui não, aqui o nosso forte é música.
entendeu? Mas oração aqui, rapaz, só 1 minuto para começar e quando termina a gente fez em nome de Jesus, amém, porque a oração... Então, veja, claro que eu estou sendo caricato, né? Para poder dizer que existem focos, existem enfoques, existe alguma característica, seja teológica, seja pastoral, seja da comunidade, que vai buscando isso aí. Mas o projeto de Deus é uma complementação. Cara. E é lindo porque ele deu dons, ele deu talentos e ministérios e serviços para que a igreja, né, o corpo esteja completo. O corpo. Então, se o corpo está... Se na igreja tem discernimento, capeta não vai fazer palhaçada ali. Né? Tem o ministério profético, tem o ministério da cura, tem o ministério, vamos colocar, da libertação. Tem pessoas aí que quando oram por libertação, a coisa acontece mais rápido do que com outros. Tem outros que quando pregam mensagem simples, mas que tira a gente do banco. E tem outros que pregam a mesma mensagem, não faz efeito nenhum na gente. Então, eu acho linda essa distribuição de dons, de ministérios no reino de Deus. É interessante que a gente tenha a humildade para entender que a nossa igreja local não é completa. Né? Ali na esquina, na outra igreja, o meu amigo, o meu companheiro, eu acho que vocês têm pastor... Tem isso. Não sei se todo mundo tem, não. O pastor ali daquela outra igreja, ele pode oferecer ao meu povo, um tipo de alimento que eu não tenho como oferecer. Mas, pastor Jean, você tá indo para um campo muito restrito, né? Muito. Porque a maioria não aceita nem que você vá visitar no povo. Até quando fala meu povo. Meu povo. Meu povo pode se alimentar. O senhor falou uma coisa, mas usou uma expressão que em geral é a coisa mais difícil. Agora, quando você encontra um pastor com essa cabeça livre, né? Porque ele sabe que o rebanho não é dele. E eu quero louvar a Deus, porque eu percebo que a liderança brasileira começou a se abrir para isso, a entender que eu não tenho tudo que o meu povo precisa, né? Meu povo no sentido de os que estão aqui comigo, trabalhando ao meu lado, para se fortalecer. É como um restaurante, gente. Tem um restaurante que serve tudo, mas a costela no bafo é naquele lugar lá, ó. O apóstolo Paulo foi muito inteligente quando ele disse que a igreja é um corpo, né? E aí a boca não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E aí um vai complementando o outro e um vai ajudando o outro. E a gente pensa que a igreja é a local. Não, e a gente pensa que o corpo é a minha igreja batista. Local, e o corpo... Meu pai, na sua sabedoria popular, dizia, nem os dedos da mão são iguais. Então eu volto aqui para o nosso tema, para dizer para a nossa querida e amada ouvinte que nos acompanha, para tantos outros, que de fato, quando há uma conversão, existe uma mudança de vida. As coisas velhas se passam, sim, tudo se faz novo. E daí em diante existe uma caminhada contínua com o Senhor. Existem certas lutas que nós vamos ter a vida toda. Existem certos questionamentos que serão feitos na solidão, né? Entre você e Deus. Por que está acontecendo? Por que aquilo aconteceu? Por que não aconteceu? Mas que há uma ênfase em Jesus de que examinar as Escrituras, julgais ter nelas vida eterna. Que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, que Jesus é o nosso libertador, que não adianta você limpar a casa e essa casa não for cheia, não for preenchida, não for esse investimento, esse desenvolvimento espiritual é na palavra. A gente não pode achar que é só uma questão intelectual. Escola dominical, ela não é para intelectuais só. Ela também é para intelectuais. Ela também trabalha o intelecto, mas trabalha sobretudo o espírito. O alimento é espiritual. Só que não é uma coisa sem reflexão. Você é uma pessoa inteligente, Deus te deu inteligência. E a inteligência está na simplicidade, Lenha. Para mim, a inteligência está na simplicidade. Quem faz o negócio ficar complexo, eu acho que ele está escondendo alguma coisa. Enrolado. JR, eu achei interessante esse texto, eu amei esse tema, né? Porque a gente precisa deixar bem claro que sem relacionamento com o Espírito Santo, nenhum trabalho de quebra de maldição, anulação de pactos com o passado vai adiantar. Né? Você pode ver que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Filipe, os diáconos, todo mundo, eles iam, evangelizavam nas cidades e o Espírito Santo descia, batizava com o Espírito Santo. Você não vê nenhum ensinamento na Bíblia sobre um trabalho à parte para poder fazer quebra de maldição, para fazer anulação de pactos. E eu cantando em tudo que é canto, eu vejo coisas assim absurdas que não estão na palavra. Né? São seres humanos tentando libertar através de
de rudimentos humanos. Um mecanismo humano. De mecanismos. Então você vê, às vezes as pessoas pagam caro para ir para certos encontros para poder ficar liberto. Quando, na verdade... E é tão fundamental que é caro, né? Pois é tão caro para poder libertar que eu fico assim, meu Deus, o que é isso? Onde é que está a palavra? Mas isso, da década de 80 para cá, é que surgiu esse movimento. Agora, eu quero deixar bem claro, minha palavra para esse texto aqui, para esse tema, é relacionamento com o Espírito Santo. Inclusive, pegando o texto que o Cássio falou no início, que é de Gálatas 13, no final ele vai dizer, a fim de que Jesus se fez maldição em nosso lugar, quebrou a maldição, né? 3:13, perdão. Ele vai dizer no final, a fim de que recebamos pela fé o Espírito prometido. Então, até mesmo a ação de Cristo na cruz do Calvário é para que no final a gente receba o Espírito e o Espírito nos aperfeiçoe e vá nos mudando de dentro A obra é para fora. dele. Eu queria arredondar aqui, finalizando a pergunta da ouvinte, como ficar livre da ação do inimigo em nossas vidas? E tudo aquilo que nós colocamos aqui, os debatedores, e o JR foi muito inteligente na sua colocação, que é manter a casa adornada, se encher do Espírito Santo, conhecer a verdade, ter o discipulado. Então, isso é manter. A Bíblia diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. É pergunta que ela faz. Agora, haverá coisas, como o Jean Max colocou, nosso pastor, nosso amigo, que nós vamos lutar, porque é da nossa natureza, a natureza humana, adâmica, caída, embora estamos em Cristo, nós vamos lutar porque é contra o pecado. Ela disse, como ficar livre da ação do inimigo? A gente sempre vai ser atacado, né? O próprio Jesus foi tentado 3 vezes, depois saiu para voltar num tempo oportuno. Então, ele sempre vai voltar. Agora, se a casa estiver adornada, a gente não cai mais. Tem que chegar no final. Enquanto não chegar no final, ele vai cumprir o papel que é dele. É dele, tentador. Quero recomendar aos nossos ouvintes que leiam Obras da Carne, Fruto do Espírito. Está na Bíblia, está ali para a gente acompanhar. Romanos também, para poder desenvolver e avaliar todo esse processo que vai nos ajudar na caminhada. São 11h42. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, Marcela Bastos, temos aqui então a participação dos nossos ouvintes pelo Facebook, muita gente acompanhando, parabenizando o debate, cada um aqui às vezes menciona um dos nossos debatedores em especial, são pessoas que acompanham os nossos debatedores há muitos anos, embora a maioria seja jovem. Isaías diz que o jovem morrerá de 100 anos. Eu estou me mantendo calada, vocês perceberam, né? Não, o Isaías diz que o jovem morrerá de 100 anos. Isso aí. Então, Marcelo, a galera tá toda jovem, como fala-se por aí. Todo mundo jovem. Vamos ficar quietos. Gente, os jovens, então, segundo um estudo da Universidade Hebraica de Jerusalém, as pessoas mentem para parecer mais honestas ao contrassenso. A pesquisa revela que quando os indivíduos alcançam resultados positivos numa determinada situação, eles preferem mentir para parecerem mais honestos do que dizer a verdade. Por exemplo, é comum dizer que se gastou mais tempo do que realmente gastou para realizar um trabalho. Ah, você fez em 1 hora. Ah, na verdade eu fiz em 2, né? Exatamente. Diz que faz isso para não gerar reações suspeitas de outras pessoas e para não soar como se fosse uma pessoa mentirosa ou egoísta. Na verdade, acaba se tornando mentiroso para não parecer mentiroso. Mentir para parecer honesto. Como é que a gente foge dessa armadilha? Viver uma vida na verdade é um treinamento? Como fugir do caminho que parece naturalmente nos empurrar para mentir? Marcelo, os nossos ouvintes começam a dizer aqui no Facebook, eu sou jovem. Eu sou, não, eles. Eu não, eles. Eles estão dizendo assim, eu sou jovem. Eu não sei se tem a ver com o novo tema ou com o comentário que eu fiz anteriormente. É porque os ouvintes ficaram na dúvida se você estava falando que eles eram jovens ou se os jovens... eu falei para todos. Eram jovens. Eu falei para todos. Quem é que vai falar, Marcelo? Leinha vai começar. Deus do céu, olha só, viver é uma arte, né? A gente precisa saber viver. A pior coisa que existe é alguém viver de aparência, né? Hoje ninguém quer ser, quer dizer, esse ninguém é um superlativo aqui, né? Ninguém quer ser, todo mundo quer parecer, é mais fácil. Você vê, existem pregadores que estudam, né, pesquisam e trazem uma mensagem maravilhosa.
outros vão para a internet, copia a pregação e parece que são maravilhosos. Então tem muita gente, essa época da internet, então, tem muita gente mentindo sobre ser, né, do que falando a verdade. Isso é muito triste. Na realidade, esses dias eu estava falando com os irmãos, com a igreja, na questão do personagem. Por exemplo, Deus se relaciona com pessoas e não com personagem. A pessoa é um personagem no púlpito, parece que Deus olha para ela e fala assim, eu não te conheço. Porque essa pessoa que você está mostrando-se aqui, você não é em casa, você não é no trabalho, você não é no dia a dia. Então Deus não conhece aquela pessoa que muda a voz, muda todo o seu comportamento. Mas a pergunta aqui está falando a respeito de mentira. Então, João 8,44 diz que Satanás é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade, ele é homicida desde o princípio. E isso é uma linguagem nossa que a gente fala sempre, que quem mente é filho do diabo. Então, é possível a pessoa cometer ou aumentar a situação? É possível. Porém, ela tem que reconhecer, se arrepender e mudar essa história. Tem que se livrar. Também acaba entrando na questão da libertação. E tem pessoas que são escravas da mentira. E são verdadeiros mentirosos. Em tudo que faz, não há verdade. E aí está ligado diretamente ao espírito de mentira, que é o espírito do diabo. Então, pessoas que precisam de verdade de mudança. Não, e outra coisa, fala-se tantos, né, de o homossexual não entra no céu, o bandido não entra no céu, mas a Bíblia é bem clara quando diz que todo tipo de mentira... Quem ama e pratica mentira. Não entra no céu. O que é interessante pensar, para problematizar mais um pouquinho o negócio, é o que essa pessoa ganha com a mentira que ela faz. Qual ganho secundário. Alguns não são ganhos claros, são ganhos secundários que essa pessoa acaba tendo. E isso vai dando a ela a possibilidade de se manter nessa mentira. Infelizmente, se mantendo também na filiação de Satanás, né? Ou a obrigação do diabo. Também, né? Ele acaba mentindo pelo que ele ganha, mentindo pelo ganho secundário, como eu falei, que é uma coisa um pouco mais disfarçada, né? Não é tão claro, mas tem um ganho por ali por trás que ela vai tendo. E tem uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, que é muito interessante, que diz o seguinte, nenhuma mentira tão forte, Ixi, não vou lembrar. Esqueci. A frase é boa. A frase é boa. Eu vou lembrar até o final. Anota aí. Nenhuma verdade é tão fraca. Não, toda verdade é forte, não importa quão fraca ela pareça. E toda mentira é fraca, não importa quão forte ela pareça. Agora lembrei. Isso é verdade. Toda verdade é forte, não importa quão fraca ela pareça. E toda mentira é fraca, não importa quão forte ela pareça. Então, uma hora a mentira vai desmoronar. E tem muita gente vivendo da mentira. A gente sabe, principalmente no nosso meio, tem muita gente mentindo e se dando bem. Mas só fazer um parênteses aqui, que é o seguinte, é que o assunto não é esse. O assunto é a pessoa que mente para parecer que está fazendo demais. Então, parecendo honesta. É aquela pessoa que diz o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, fiquei trabalhando nesse projeto até 3 horas da manhã. O que ela está ganhando com isso? Não é mentira. Só que ela começou às 2h30. Então, isso não eu aprendi, que ela eu aprendi a perguntar o seguinte, quando a pessoa diz para mim assim, olha, eu passei, saí, terminei esse trabalho 5 horas da manhã, eu pergunto, que hora começou? Por quê? Espera um minutinho. Certos resultados não são dignos da madrugada inteira. O resultado. Não sei se ficou ou não. Mas não tô, mas tá entendendo? Mas a pessoa fala aí, é verdade. Mas ela não diz a hora que começou, então é mentira. E por que ela mentiu? Por que ela mentiu? Para não ser bem aceita, bem vista. Só pode ser. Promovida. A mentira, para algumas pessoas, tem Como é que tá a vida? Eu tô muita luta. Às vezes a luta não é nem tão grande assim. A pessoa dá uma... Hein? Chorei uma poça de lágrimas. O que é que fala isso? Isso aí é hipérbole. Eu gosto da Leia. Eu acho que a Leia é uma gramática em pessoa. Eu amo, né? Tudo de português já sabe. Eu amo. Eu agora estou estudando a palavra, que eu gosto de etimologia, eu gosto de estudar o significado do substantivo. Celebridade. Antigamente, uma pessoa era célebre porque ela tinha um acúmulo de conhecimento, criou, fez alguma coisa extraordinária. Hoje não basta colocar silicone no peito e no bumbum que você já virou celebridade. Ainda é um acúmulo, né? Gente, eu acho que a Bíblia, quando a Bíblia diz... Adorei! Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, eu acho que ela está indicando exatamente essa cópia
copiar, colar, que nós fazemos dos processos de Satanás. Então, assim, Satanás é o pai da mentira, o homem copia e cola. Qual foi a proposta que ele ofereceu ao homem quando mentiu para o homem? Vou te promover, você vai ser igual a Deus. Então, a mentira, ela traz essa ideia de buscar um favor, de querer me jogar para cima, né? de ser melhor. Então, esse é um princípio que há na mentira. Então, eu não quero que as pessoas saibam quem eu realmente sou, não quero que saibam como eu sou limitado, né? Como eu sou fraco. Então, eu vou mascarar porque eu quero ser igual a Deus. E ele usa a mentira para isso. E é interessante que o homem não precisava disso, porque ele já foi criado à imagem e semelhança. A mentira só o deformou, como ela deforma as pessoas. Esses dias, eu estava fazendo um programa, tirou a promoção que ele tinha. O rebaixou, né? Então, esses dias eu estava fazendo um programa de rádio e um ouvinte entrou em contato e disse assim: eu tenho um vício extremo de mentira. Esse eu não consigo falar nada na verdade. Eu sempre minto, por menor que seja a situação. E eu quero saber como eu me livro disso. E no dia eu fui tocado, isso me emocionou, porque eu nunca vi ninguém admitir a esse nível, né? E o Espírito de Deus me ajudou e disse: primeiro você tem que ter ódio da mentira. Davi, ele disse: eu odeio a mentira. Então, se eu tratar a mentira como algo que pode continuar existindo na minha vida, ela vai existir e vai me dominar. Então, eu preciso odiar a mentira. Eu preciso entender que a mentira é o maior prejuízo que eu posso causar a alguém. Veja que a Bíblia chama Satanás de homicida. E a arma que ele usa é a mentira. Então, todo mentiroso é um assassino. Ele está matando o sonho, está matando o direito dos outros, né? Está acabando. Então, eu preciso odiar a mentira para eu não entrar nesse rol, né? Então, esse foi o primeiro conselho que eu dei. Eu odeio a mentira. E, como aqui está dito aqui no final do texto, né, a verdade tem que ser treinada. Então, treinada em que sentido? Eu errei. O que o atleta de basquete faz? Ele lançou na cesta, ele errou, né? Então, errar o alvo é pecado, como a gente descreve. Ele errou. Qual o processo que ele precisa desenvolver para parar de errar? Tenta de novo, corrige. Então, a pessoa que mente, ela tem que, mentir, caiu a ficha. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Chama a pessoa, eu só vi isso até hoje uma vez, gente. Né? Uma pessoa diz: eu menti sobre você. Eu espalhei coisas dessa pessoa. Acho que trabalhar... Então é muito complicado, tem que ter coragem para romper esse paradigma e voltar para o centro da vontade de Deus. Sim, trabalhar o autoconhecimento, ter um apoio é muito importante, né? De alguém que possa mostrar para você quando você está exagerando, né? Às vezes tem gente que precisa desse auxílio, Jota. De alguém do lado para falar assim: opa, é verdade, também é verdade. Né? Poder dizer assim: não é verdade. Então, tira 30% aí, né? Tira 50% aí disso que você está falando, que não é bem desse jeito. Então, o discipulado também vai ajudar essa pessoa a vencer isso, tá? Voltando ao tema anterior, já se conectando isso aqui, participar de um discipulado vai ajudar essa pessoa a se manter na verdade. A confrontar e aceitar os confrontos da mentira. Tem pessoas que são tão mergulhadas nessa questão da mentira que passam para ela como fosse uma própria verdade. E aí, acredita na mentira. Ele mesmo passa para não morrer. Mas isso psicologicamente, isso aí é uma doença. Então, o que acontece? Vamos falar de estrutura psicológica. Aí a pessoa não só tem que ser liberta, mas também tem que ser tratada. Curada. Aí, porque a pessoa também cria-se uma doença psicológica. E aí essa pessoa também precisa de um acompanhamento. Para deixar como apontamento a diferença, por exemplo, o neurótico é o cidadão comum, falando de estrutura de personalidade. O psicótico é aquele que tem fuga da realidade, assim como o neurótico tem, só que o neurótico sabe que é mentira e o psicótico acha que é verdade. Então, dependendo da estrutura, a pessoa vai pender para um lado ou para o outro. Por exemplo, se eu invento uma mentira, uma utopia, seja ela qual for, né? Ou até mesmo um hiperbolismo, exagerar em alguma coisa, e eu entendo, peraí, eu exagerei. Não é bem assim. E volta atrás. Agora, se eu acreditei, essa estrutura precisa ser tratada. Senão essa pessoa, em tudo na vida, vai ser doente. Eu acho que tem uns vícios de linguagem que nem é assim. A pessoa nem considera aquilo. Mas a linguagem pode ser viciada, a pessoa vai utilizar-se daquilo para, de alguma forma, enfim, é natural nele ou nela. É natural, da natureza. Já está ali. É um vício de linguagem. Mas a gente tem que ponderar aqui a questão da honestidade, ela é fundamental. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo que vocês conhecem muito bem, 8 e 9, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro,
e na sequência tudo que é respeitável. Respeitável é honesto aqui. O sentido do respeitável é o sentido da honestidade. Então, nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui no mesmo ponto aqui, que é esse o ponto aqui, de ser verdadeiro e de ser honesto. Então, como ser isso? Então, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Antes de falar, a gente pensa, algumas vezes. Tem hora que a gente fala e depois pensa. Mas, na maioria dos casos, todos os nossos atos são precedidos por pensamento. Isso é uma coisa tão séria que quando Cristo falou sobre adultério, ele não disse que era o ato do adultério como no judaísmo se acreditava, se defendia a ideia. Ele disse que quando passar na cabeça, sentiu no coração, já adulterou. Então, esse processo do pensamento precede a atitude. Então, Jesus está trazendo o seguinte, olha, depois que o leite derramou, depois que está tudo, entendeu? Já foi, isso é uma coisa. É antes, trabalha antes. Onde é que Geazi definiu que ia atrás de Naamã para buscar lá as trouxinhas dele lá? No pensamento. O texto na edição Revista Atualizada diz, disse consigo mesmo. Entendeu? É aquela conversa, conversou com seus botões. E ali, ele nasceu ali. O processo todo da atitude dele nasceu ali. Onde é que foi que Acã? Acã foi o quê? Acã falou assim, pessoal, deixar combinado aqui com vocês e tal, que vai ser assim. Então, a gente tem vários textos bíblicos, que é o meu foco aqui, vários textos bíblicos que traduzem isso para dizer para a gente que é fundamental cuidar do pensamento. Porque o pensamento precede a atitude. E ainda que você disse, eu nunca farei isso, é os discípulos. Eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandonarei. Eu disse, rapaz, você não sabe de nada, você vai me negar. Então, Jesus já sabe o que vai acontecer. Por isso que a gente deve tratar o pensamento. E aí Paulo conclui no versículo 9 dizendo, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Então, é a prática. Eu penso e pratico. Quando eu pratico aquilo que eu estou pensando, que está nessa lista aqui do versículo 8, o resultado é simples. E o Deus da paz será convosco. 8 e 9, Filipenses 4. Contou um negócio interessante sobre o pensamento. Porque tem como você impedir um pensamento? Não. Porque quando você identificou, ele já veio. Ponto. Então, o que você tem que fazer? Repreender o pensamento. Trabalhar esse pensamento para ele ser repreendido, anulado, gerar um novo entendimento. Substituí-lo. Inclusive, reflexão a respeito de si mesmo. Por que eu estou pensando assim? Por que nesse momento veio esse pensamento na minha mente? Né? Quando, na verdade, a Bíblia diz, de tudo que se deve guarda o vosso coração, porque dele vem as saídas da vida. Né? Coração, antigamente, nas emoções viscerais, era entendido como a fonte do pensamento. Depois de muitos anos, se entendeu que não era, na verdade, a mente. Então, guarda a tua mente, porque é dela que vem as saídas da vida. Então, não dá para impedir? Não dá, infelizmente. A gente tem que ser claro nisso. Mas nós podemos repreender e trabalhar esse pensamento para se transformar em algo. E pensamento pode gerar sentimento, porque geralmente a gente age em cima de sentimento, né? Então, o pensamento brotou, gerou sentimento e desencadeou numa atitude. Como foi dito, né? O pecado, ele já é cometido na mente. Então, se com o seu coração desejar, já cometeu adultério. Então, esse processo já é concluído na mente, já aconteceu. Eu gosto sempre de acrescentar uma questão a isso, porque tem muita gente que, uma vez que já pensou, cai para dentro da prática. Entendeu? Já pequei mesmo, pastor. Aí eu fui. Mas aí ele esquece, né, do que Paulo, do que Tiago escreve, né? Depois, havendo a consciência concebido, né? O pecado já foi concebido. Né? Dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então, eu pequei no meu pensamento. Gente, agora eu não vou lá, né? Consumar aquilo. É nesse momento que eu repreendo agora, porque um abismo vai chamando o outro. Eu preciso rejeitar agora, confessar esse pecado, deixá-lo e começar a substituir. Foi o que foi lido pelo JR. Substituir tudo que é honesto, um processo de troca. Pegar aquela imundícia e começar a colocar no lugar dela coisa limpa. Muito bem, quero agradecer os nossos queridos debatedores, começando agradecendo aqui exatamente pelo pastor Jean Max. Obrigado, pastor, um abraço. Eu que agradeço, JR, quero convidar o povo aqui de São Cristóvão, Benfica, essa região toda que cerca
o campo de São Cristóvão, para conhecer a nossa igreja, está funcionando, está uma bênção. Assembleia de Deus ali no campo de São Cristóvão 338, uma bênção. Maravilha. Pastora Leinha Mendonça, Deus te abençoe, Leinha. Eu também quero mandar um beijo pro pessoal lá da minha igreja, principalmente para Priscila, uma ovelhinha linda que está nos assistindo, mandou um recadinho para mim, né? E vai ser um prazer imenso estar aí na sua igreja. Você que quiser me levar, meu telefone é 98995-9443. Bispo Jaime Coelho, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado aos debatedores por nos ajudar a compor novos conhecimentos. Eu quero mandar um beijo para minha mãe, que está ouvindo o debate, Dona Ilza, para o pastor Anderson Villanova, um amigo, pediu um abraço também, para todos os pastores e membros da Edificação em Cristo. E convidar os irmãos para estarem amanhã no aniversário da nossa congregação no Jardim Alvorada, na estrada Abílio Augusto Távora, número 118. Apóstolo Cássio Mariano, obrigado, um abraço, querido. Eu que agradeço, obrigado JR, Marcela, aos nossos debatedores. Quero mandar um abraço muito especial para minha esposa. Alô, pastora Aninha. Aí. E quero também mandar um grande abraço para toda a igreja. Que Deus abençoe e obrigado. Muito bem, quero agradecer o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes e dar parabéns para quem está fazendo aniversário hoje, né, Marcelo? Os pastores. Tem pastor aniversariando? Tem. Hoje e amanhã, né? Aniversário do pastor Moisés Muniz, ele que é do Ministério Flor de Lis, lá de Itaboraí. Amanhã, aniversário do pastor Walter Viana, da Igreja Evangélica Projeto Apostólico Cristão em Pilares. Pastor Jairo Costa de Avelar, da Assembleia de Deus do Amazonas, ali em Campo Grande. Pastor Edson Evaristo, da Igreja Evangélica Nova Assembleia de Deus, na Pavuna. Pastor Moisés Batista Araújo, da Assembleia de Deus em Vigário Geral. E amanhã, 23 anos da Assembleia de Deus, Ministério Tanque de Betesda, ali na Rocinha. Quem mandou pra gente foi a ovelha Marinete. E também amanhã, aniversário da primeira Igreja Batista em Piabetá. Quem mandou pra gente foi a ovelha Inês. Um beijo para todo mundo que acompanhou a gente até agora. Até segunda-feira, com a graça do nosso Deus, se assim nos permitir. Marcela Bastos, muito obrigado. Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou ao longo de toda essa semana. Sempre muito bom nós estarmos juntos aqui na 93 FM. Toda sexta-feira eu lembro a você que domingo é um dia muito especial. Nós precisamos reorganizar a nossa agenda para priorizar a bênção de estar na casa do Senhor. JR, todo dia é dia do Senhor. Não é que é verdade? Todo dia é dia do Senhor. Parece que a gente está descobrindo isso agora. Mas os domingos nós temos a bênção de nos reunirmos, como acontecia na época da igreja primitiva. A galera se reunia aos domingos, o primeiro dia da semana, em razão da ressurreição. E era celebrada a festa, o ágape lá, a comunhão, o relacionamento. A gente não deve perder isso, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 10, tanto que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Mas ele diz também para a gente admoestar. E eu quero lembrar aos nossos ouvintes que ninguém vai conseguir admoestar à distância. A admoestação, ela só existe de perto. Admoestar é um termo que no seu original diz que isso acontece perto. É uma conversa de pertinho. Ninguém consegue admoestar à distância. Então nós precisamos estar bem próximo para isso. Ou seja, não deixe a pessoa que está enfraquecida enfraquecer ainda mais. Procure-a, converse com ela, encoraje, não ameaça. A gente gosta de ameaçar, você vai morrer, tá? O pessoal gosta, dá um terrorzinho. Às vezes funciona, mas o objetivo não é esse. O objetivo é encorajar a pessoa a ir para a igreja e estar com você para celebrar. É necessário que a gente trabalhe isso, observando com atenção. Então quero te encorajar a neste final de semana, você não deixar de estar na sua igreja para celebrar na presença de Deus a bênção e a alegria da comunhão, do relacionamento na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar juntos? Como temos orado todos os dias, orando pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos exaltar o teu nome e te agradecer de todo o nosso coração pela existência dessa rádio, desse debate, pela vida do teu servo, pastor J.R. Vargas, pela vida do senador, de toda a estrutura que cerca, meu Senhor, essa rádio, esse instrumento tão maravilhoso que tem levado a bênção do Senhor para tantos lares e para tantas vidas. Bendito seja o teu nome, Senhor, por tudo. Te agradecemos pela oportunidade de discutir esse tema, de contribuir, de crescer, de sair daqui aperfeiçoado com tudo que ouvimos, com tudo que comentamos. Ao teu nome seja o louvor e a glória. Abençoa, Deus, aqueles que estão enfermos agora, trazendo a cura. Aqueles que estão enlutados, traz o teu consolo, o conforto. Te louvamos pela vida do pastor Moisés Muniz, pastor Walter Viana, pastor Jairo Costa de Avelar, pastor Edson Evaristo. Te louvamos pela vida da Assembleia de Deus, Ministério Tanque de Betesda, pelo pastor Moisés Batista e pela primeira Igreja Batista em Piabetá.
Obrigado, Deus, pela vida dessas pessoas e dessas igrejas. Que a tua bênção continue sobre elas. Assim nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.